Esse é o Big Shot Pod. E aí, Big Shooters? MM aqui, do outro lado da linha, Gustavo Mantovani. Olá! E Guilherme Pinheiro. Olá! Tudo bom com vocês, meus amigos? Então, a gente tá em mais um episódio remoto, porque alguns são pais, outros estão vivendo intensamente o ano do podcast do Brasil. Eu tô em casa porque eu tô esperando a instalação da minha nova provedora de TV a cabo e internet. Então, é aquelas coisas que os caras marcam o horário. Que horas que você vem? A gente pode passar aí das 6 da manhã às 5 da tarde. Aí você tem que ficar, sentado esperando. Pô, já tinha que treinar o Martim pra receber eles, né? Cara, o Martim, mais um pouco, ele tá instalando. É só mais uns aninhos, 2 aninhos. Só uma pergunta. E se eles chegarem para mudar a tua rede de internet exatamente durante a gravação desse episódio? Eu me planejei gravando no 4G agora. Pra que isso não sofra por isso. Entendi. É isso. Então, pra quem não sabe, eu duvido que não seja você, porque você é um Big Shooter aí do outro lado, a gente lançou o Big Shot Pod All Stars semana retrasada. Já temos o quê? 16? 15 assinantes, Gui? 16 assinantes. O grupo de Telegram tá frenético, agora que voltou a NBA. O Fantasy também. Não vou dizer nomes em espanhol, mas só que está tentando me dar golpes no Fantasy. Tentando roubar meus melhores jogadores, achando que eu não manjo. Real, não manjo, mas eu tenho consultores. Então, se você não assina ainda, essa é a sua chance. O Fantasy já não dá mais, só que a gente vai ter o quê, Gui? A gente vai ter lives, a gente vai ter... Cara, sabe o que eu tava pensando? Tem umas outras ligas mais pra frente, no playoff, aquelas ligas de suicide, os playoffs. A gente vai fazer várias coisas dessas, porque é legal, assim, a gente tá tendo uma interação bacana com quem já assinou. Além das lives, mais pra frente, a gente vai... a ideia é que a gente comece a produzir conteúdos extras, séries extras de podcast. Para isso, a gente precisa, obviamente, do crescimento do programa de assinantes, né? Mas a gente tem... Os planos são ambiciosos, assim. A gente tem muitas ideias legais pro futuro. Os nossos planos são ambiciosos, mas o plano de assinatura não é. Porque é só R$15. Aí, é um plano único. Então ajuda nós, essa grana já tá indo pro Guido, nosso editor. Guido, então ó, você também agradece aí o Big Shot Pod All Stars, porque é por causa de vocês que o Guido tá conseguindo comprar uma cervejinha aí no fim de semana e a gente tá conseguindo fazer outros podcasts. Já fazendo um jabazinho aqui, estamos fazendo podcasts para HBO. Se você tá assistindo o Watchmen, todo domingo depois do episódio no ar, já ouve a gente lá. Eu e o Alexandre Maron apresentando, tem coisa nova vindo aí semana que vem, estamos fazendo podcast para 99 Táxi. Se você é motorista de aplicativo e gosta de NBA, ouve lá um Papo de Motora, que o Gui produz, o Maron dirige. Então, muita coisa boa aí. E o Vavo tem o seu canal, Boom Shakalaka, também agora com a volta da NBA, muitas coisas acontecendo ali. Então, estamos já num império multimediático, eu diria, né? Então, aqui vamos já para os destaques iniciais, e eu esqueci de falar, mas vocês já sabem, @BigShotPod em qualquer rede social, segue a gente lá, faz pergunta, mas se você assinar o Big Shot Pod All Stars, você fala com a gente direto no Telegram. Meninos, quem quer começar aí com destaques iniciais? Pode ir. Eu começo, o Vavo vai começar na pauta principal, então eu começo com os meus destaques iniciais. O meu destaque inicial, na verdade, é um destaque... negativo porque o time está jogando muito mal, apesar de ter vencido ontem, é o nosso glorioso Golden State Warriors, ou ex-glorioso, talvez, né? Porque a gente se acostumou nos últimos 5 anos a ver o Warriors passando o carro em todo mundo, sem dó, né? E tudo bem, venceu o primeiro jogo ontem contra o Pelicans, mas o fato é que esse começo de temporada do Warriors tem deixado bastante gente assustada com a queda de rendimento do time, né? O time... Não queda de rendimento, na verdade houve uma mudança muito grande no elenco, o elenco claramente piorou,
como a gente disse na semana passada, quando a gente falou dos candidatos aos playoffs, a gente ainda colocou o Warriors por respeito ao Draymond Green e ao Steph Curry, mas o fato é que do time do ano passado, além do Kevin Durant e do Klay Thompson, que também está machucado, saíram Iguodala, Shaun Livingston, DeMarcus Cousins, quer dizer, só aí você já está falando de 3 jogadores que já foram All-Star, né? Então, o time perdeu muito, só que ninguém esperava que o começo fosse ser tão ruim quanto foi, né? O time está estreando, tá jogando com Glenn Robinson III, o pivô Kevin Looney se machucou, agora eu não estou lembrado quem foi que jogou, mas o fato é que foi meio assustador ver o que aconteceu com o Warriors nas 2 primeiras partidas. Na primeira partida, o Warriors perdeu na abertura oficial do Chase Center para o Los Angeles Clippers por 141-122, 19 pontos de diferença. Na segunda partida, perdeu por 120-92, 28 pontos, mas na verdade, durante o jogo, a diferença chegou a ser de 40 pontos. Quer dizer, eu lembro de ter visto perto do intervalo, estava 70-37, e a diferença chegou a ser mais ainda do que isso. É realmente bastante assustador o começo do Warriors. Eu acho que acendeu o farol em São Francisco. Contra o Thunder, o time começou com Marquise Chriss, Glenn Robinson III, de titulares, quer dizer, são 2 jogadores que eu não acredito que tenham condições de oferecer mais que alguns poucos minutos aí para um time bom. O banco, os principais nomes, entre aspas, você tem Omar Spellman, Eric Pascal, quer dizer, tá bem complicado para o Warriors, realmente falta muita coisa nessa rotação. Kevin Looney também já se machucou, então também não está jogando, não foi nada sério, deve voltar logo, mas eu acho que vai ser uma temporada bastante complicada. Obviamente que a gente não pode duvidar do potencial do Steph Curry, do Draymond Green, do próprio Steve Kerr, que é um dos melhores técnicos da liga, mas realmente foi um pouco assustador esse começo do Warriors. E o Curry que não calibrou a mão ainda, né? Tava vendo aqui, 8 de 30 para 3 pontos, 26,7%. E realmente assusta. O elenco tá com uma profundidade muito ruim. Tem que, por exemplo, tu falou desse Eric Pascal, que é rookie, 25 minutos pro jogo. Jordan Poole, 24. Omar Spellman, 18. Damian Lee, 16. Isso é uma quantidade de minutos muito alta para jogadores que numa situação normal dentro dos Warriors estariam jogando 6, 7, 8 minutos no máximo. Isso mostra claramente a falta de jogadores. Lógico que tem o Colin Sexton machucado, o Kevin Looney machucado, o Klay Thompson, obviamente, e o Alec Burks também, que tá machucado, que veio para essa temporada. Realmente nesses primeiros jogos aí, porque o banco tá muito curto, o Warriors está sofrendo, mas enfim, eu não vi o jogo ontem, mas venceram o Pelicans, que também está desfalcado do Zion Williamson, mas que teve a estreia do Jackson Hayes, né, do pivô, até foi bem no jogo, fez acho que quase 20 pontos. Enfim, e o banco, diga. O banco tá curto e não vai melhorar tão cedo, quer dizer, o Klay Thompson não volta e você tem, por enquanto, só tem o Kevin Looney para voltar. Então, assim, é isso aí o que tem, não tem muito mais que isso. Então, acho que o Warriors depende primeiramente de melhorar esse aproveitamento de 3 do Curry. Ele que é um cara que chuta entre 40% e 45% de 3 pontos em todas as temporadas. Começou aí com menos de 30%. Com certeza isso vai aumentar, mas isso talvez seja um reflexo das oportunidades que ele está tendo. São arremessos mais difíceis, são arremessos às vezes mais longe da linha de 3 pontos ou com uma marcação mais apertada. Talvez esse aproveitamento ruim dele seja reflexo da situação de jogo que o Warriors está passando. Não, mas basicamente com o time que o Warriors começa jogando, os times olham e falam, no perímetro eu tenho que marcar só ele e o D'Angelo Russell. Se o Draymond Green estiver na linha, se o Marquise Chriss estiver na linha, se o Glenn Robinson estiver na linha, você pode dobrar a marcação no Curry e aí deixar alguém para ajudar na marcação do D'Angelo, entendeu? E é isso. Aí os arremessos ficam cada vez mais difíceis. No jogo de ontem que eu vi o compacto, não, eu vi ali o recap do final do jogo, eles começaram sem pivô, foi com o Draymond Green de 5, aí o Curry, D'Angelo Russell, o Glenn Robinson e esse Jordan Poole, ele começou o jogo, que ele é um shooting guard, então no caso 3 armadores, o Glenn Robinson e o Draymond Green. No outro jogo que não foi o Kevin Looney, foi o Marquise Chriss que começou, que inclusive eles dispensaram o Alfonso McKinnie para abrir espaço no roster pro Marquise Chriss, o que... Para quem viu o Marquise Chriss jogar mais do que 3 vezes, que é o meu caso, porque ele foi do Rockets ano passado, não sei se foi uma boa jogada para eles. E mostra o tamanho do desespero do Warriors. Exatamente. E você, Vavo, destaque?
Ó, meu destaque é aquele destaque que vai... Como eu já falei disso na semana passada, o meu destaque, eu vou atualizar o meu destaque, e é um meio que expulsa fãs, assim, a galera meio que vai fugir do podcast ou avançar. Eu queria atualizar como está o World Series de Beisebol, o esporte preferido de Guilherme Pinheiro. Ah, você tá de sacanagem. Tô falando sério. Você tá de sacanagem, Tô brother. falando sério. O cara vem aqui, é um tapa na cara, vem aqui falar de beisebol, brother. É que ele só tá fazendo isso que a gente não tá junto, né? Se a gente estivesse na mesma sala, ia rolar violência. Ó, não, é só porque tá muito emocionante, porque as Não finais do beisebol... existe, não existe beisebol emocionante. Eu vou te interromper no teu destaque, hein? Ó, a World Series ela é no formato 2-3-2, né? Joga 2 em casa, 3 fora e 2 em casa. O Houston Astros tem as 2 primeiras e as 2 últimas. Perdeu as 2 primeiras em casa. Aí rolou tipo, putz, ferrou, né, meu? Agora tem 3 jogos em Washington, tá perfeito pro Nationals fechar. O que aconteceu? O Houston foi lá e venceu as 3 fora. Então agora o Astros tá 3-2 e hoje, terça-feira à noite, de volta a Houston, eles podem ser bicampeões da Major League Baseball, ganharam há 2 anos atrás. E se não ganharem, ainda tem o jogo 7 na quarta-feira. Se vocês, como o jogo é na terça-noite e o podcast é publicado na quarta, talvez eles já sejam campeões ou talvez já tenha decidido o jogo 7. Mas enfim, só queria atualizar aí para o prazer de Guilherme Pinheiro a situação da Major League Baseball. Um dos grandes motivos porque eu ainda não assisti nenhum jogo completo da NBA nessa temporada. Porque a World Series começou no dia que começou a NBA, que foi terça-feira passada. E só vai acabar, então, no pior dos casos, na quarta-feira. E eu não assisti nenhum jogo completo. Para ser sincero, o único jogo da NBA que eu assisti ao vivo foi o último quarto de Rockets e Thunder ontem. Mas, acabando a World Series, eu volto à minha programação normal. E assim a gente vai... Eu acho que ficou ótimo esse silêncio depois do Vava, porque assim, é pra mostrar o quanto a gente se importa com isso, entendeu? Então, assim... Pra expulsar os fãs de uma vez, vou dizer que teve um carinho da torcida ali no meio do 5º jogo, né? Que foi muito incrível. Parabéns aí, torcida americana. As marés estão virando. Parabéns ao presidente, tá falando? Ao grande presidente americano. Foi deveras interessante ver aquilo ali. Lembrando que os jogos 3-5 foram em Washington, que é onde fica a Casa Branca. Isso facilitou a ida do presidente ao jogo, onde ele não foi bem recebido pela torcida. Cara, amor é amor, né? Tipo, o cara tava ali, foi bonito de ver. Então vamos aqui pra pauta, começar o programa, a pauta principal, que é, meninos, a primeira impressão é a que fica? O que vocês acham? Sim ou não? Em uma palavra. Eu acho que, talvez é uma boa definição. Então, ó, a gente vai sempre falar das primeiras impressões de vocês sobre a temporada. Começou faz o quê? Uma semana. Então tá fresquinho. Tá ali, 7 dias. Tempo que o Homem-Deus fez a Terra. Então eu quero saber de vocês 3 coisas que chamaram a atenção até agora, hein? Então vamos ser rapidinho. A gente vai ter aqui, então, ali 6 assuntos pra vocês falarem. Vocês podem fazer intercalados. E aí, rapidinho, vamos lá. Vavo, começa aí. Eu começo. Bom, no último programa, a gente fez as nossas previsões para os prêmios individuais da NBA. E no prêmio de Most Improved Player, né, que é o jogador que mais evoluiu ao final da temporada, eu palpitei o Malcolm Brogdon, agora no Indiana Pacers. Malcolm Brogdon, que era do Milwaukee Bucks na temporada passada. Eles tinham que renovar com muitos jogadores, não coube todo mundo no teto salarial. E ele acabou indo numa troca, enfim, pro Indiana Pacers. Ele foi meu palpite para o jogador que mais evoluiu. Então eu vim aqui para mostrar esses primeiros jogos de Malcolm Brogdon e dizer que eu estava no caminho certo quando dei esse palpite. Eu falei o quê? O que eu falei? Eu falei que ele ia botar a bola embaixo do braço e resolver, primeiro porque o papel dele ia ser maior do que ele teve em Milwaukee, pelos jogadores que estão cercando ele, e ainda mais nesse início de temporada sem o Victor Oladipo, que está machucado. Olha o time do Indiana que está jogando. Malcolm Brogdon, Edmond Summer, de shooting guard, no lugar do Jeremy Lamb, que machucou, que já está no lugar do Oladipo, o TJ Warren, o Domantas Sabonis e o Miles Turner. As médias do Malcolm Brogdon. Na temporada passada, pelo Bucks, 15,6 pontos, 3,2 assistências. Isso passou para 22,3 pontos e 10,7 assistências. Malcolm Brogdon está liderando a NBA em assistências por jogo nesses primeiros 3 jogos que ele jogou.
E ele tá chutando bem. Lembra que na temporada passada ele conseguiu um 50, 40, 90, né? 50 de field goal, 40 de 3 pontos e 90 de lances livres. Esse ano, ele, por enquanto, ele tá 46, 44, 94. Então ele estaria quase lá ali, só um pouquinho abaixo nos field goals. O lado contra disso é que o Indiana perdeu os 3 jogos e tá lá embaixo da tabela do lado leste. Mas eu tô aqui para falar que a minha previsão do Malcolm Brogdon para Most Improved Player está se confirmando. E esse é um dos prêmios mais difíceis de acertar. Acho que eu nunca acertei uma previsão de Most Improved Player. E pela primeira vez eu estou mais ou menos no caminho certo. Porém, ainda assim, eu acho que esse prêmio, se fosse dado hoje, ou enfim, se eu fosse fazer uma nova previsão para o final da temporada, eu apostaria no pupilo de Guilherme Pinheiro, Brandon Ingram, que agora está no Pelicans, carregando o time, né, sendo o grande líder do time, pelo menos enquanto o Zion Williamson está machucado. Mas o meu palpite do Malcolm Brogdon foi bem dado. O Brandon Ingram, que por acaso é o meu... Quando eu fui fazer a minha preparação para o episódio, eu pensei assim, vou falar de um jogador que me chamou atenção nessa primeira semana, e 2 times, um do leste e um do oeste, né? Justamente o jogador que me chamou a atenção que é o meu primeiro assunto aqui que eu queria trazer, é justamente o Brandon Ingram. Brandon Ingram, que foi um dos jogadores do draft de 2016 que não recebeu a extensão do time do Pelicans, né? Mas que está aproveitando muito a oportunidade de jogar sem o Zion, porque obviamente que com o Zion no time, o foco seria total no Zion, né? Com a lesão do Zion, o Brandon Ingram realmente assumiu o protagonismo do time. Ele teve médias nos 4 primeiros jogos de 27,3 pontos, 9,5 rebotes e 4,8 assistências. Ele que sempre no Lakers, nos 3 primeiros anos da carreira, ele dava flashes de que poderia atingir esse nível, mas ele acabava não chegando perto disso. Parece que agora ele realmente está dando esse salto e isso vai ser muito benéfico, porque a próxima classe de free agents de 2020, como todos sabem, vai ser uma classe muito fraca, e as chances, se ele mantiver esse nível de atuação, a chance dele receber uma oferta máxima de algum time é muito grande, e aí o Pelicans vai ficar com aquela dúvida de cobrir essa oferta ou não, de equiparar, né, porque o time ele tem o direito de equiparar a oferta que o time tem, sabendo que dos próximos anos, além do contrato do Jrue Holiday, você tem Lonzo, que também pode receber a extensão na próxima temporada, e daqui a alguns anos você vai ter que pagar Zion Williamson, todos esses rookies que eles trouxeram nessa temporada. O Brandon Ingram, eu sempre gostei muito dele, realmente faltava essa sequência de jogos, são só 4 jogos, mas ele realmente parece muito mais forte fisicamente, aceitando mais o contato, melhorou muito os arremessos, a porcentagem dos arremessos de 3 pontos dele até agora. Ele está chutando 50% nessa temporada, a média dele é de 34% na carreira, então tem tudo para realmente ser a temporada que o Brandon Ingram se consolida. Chutando com volume, né? Acho que vale a pena citar isso. Exato. 14 de 28, não é um de 2, 50%, é 14 de 28 em 4 jogos. 7 chutes por jogo, 3,5 acertados. Fazendo apenas um adendo aí a algo que o Valve colocou, a previsão dele de Most Improved Player foi boa, mas a minha também foi. Eu votei em Shai Gilgeous-Alexander e ele está com médias de 24 pontos por partida até agora, 5,5 rebotes e acho que 2 ou 3 assistências. Ele tem sido o destaque do OKC Thunder. Eu não ia falar dele, mas como o Valve citou o prêmio de Most Improved Player, o Shai Gilgeous-Alexander, eu vi 2 jogos do coisa e eu já estou apaixonado por ele. Eu adoraria que ele viesse para o Lakers algum dia, acho isso impossível, mas enfim, a minha previsão também se mostra bastante interessante. Shai Gilgeous-Alexander é mais um nome a ficar de olho aí nessa temporada. A questão é que é difícil. Eu também acho que o Gilgeous-Alexander vai evoluir um monte, e também eu vi agora um pedaço do jogo de ontem do Rockets e também gostei muito dele. A questão é que esse prêmio dificilmente é dado para um jogador de segundo ano. Eu até abri a lista aqui, eu vi os últimos vencedores: Siakam, Oladipo, Antetokounmpo, CJ McCollum, Jimmy Butler, Goran Dragic, Paul George. É tudo jogadores de terceiro, quarto, quinto ano que consegue dar um salto que ninguém mais esperava até aquele momento. Eu acho que é muito pouco provável que um jogador de segundo ano vença, embora no ano passado o De'Aaron Fox, em segundo ano, tenha ficado na segunda colocação, ele perdeu para o Siakam. Mas é um prêmio que normalmente vai para jogadores que já estavam há mais tempo na liga e que de repente eles dão um salto que ninguém mais esperava.
Mas assim, se você considerar que o Alexander ele teve médias de 10 pontos por jogo, 2,8 rebotes, e as suas assistências que são as mesmas coisas, assim, o salto é bastante considerável. Ele está mais que dobrando as médias de rebotes, pontos e etc. Então, eu acho que é uma coisa a se considerar. Eu acho que ele vai estar na corrida por esse prêmio. Vamos seguir? Bora. Vai lá, Valvo. Então agora é você. Deixa eu falar, então, uma coisa que eu ia falar. Um outro jogador, então. Um cara que chegou aí surpreendendo, que é o armador do Miami Heat, o Kendrick Nunn, que é um cara que não foi draftado. Ele já tem 24 anos, ele tá entrando na NBA com 24 anos, não foi draftado. Ele ficou 5 anos no college, na verdade, ele jogou 3 por Illinois, aí um ano ele perdeu porque ele se transferiu para Oakland e jogou o último por Oakland. E aí ele não foi draftado. Ano passado ele jogou na D-League 49 jogos, mas só um como titular. Pelo Warriors, né? Pelo Santa Cruz Warriors, que é a filial do Golden State. E médias de 19 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, vindo do banco, né? E aí esse ano o Miami chamou ele. Ele chegou a assinar um contrato com o Golden State Warriors, mas não chegou a atuar, não chegou a entrar na quadra na temporada regular. Miami deu uma chance, ele entrou na pré-temporada voando, acabou virando o armador titular do Miami Heat, que é um time... A gente falou na semana passada, a gente ficou questionando quando a gente... Quando a gente conversou sobre a divisão do Miami Heat, que é a do Atlântico. Eu sempre erro os nomes das divisões. É a do Sudeste. A do Sul... eu não sei os nomes. E aí, quando a gente falou sobre o time, a gente ficou questionando quem seria o armador. Tu tinha colocado que ia ser o Justice Winslow, eu falei que deveria ser o Dragic, enfim. Nós dois erramos. O Kendrick Nunn está sendo titular, mesmo com o Goran Dragic tendo voltado bem de lesão e com o Justice Winslow voando. Inclusive, Justice Winslow é um candidato a Most Improved Player também. É um cara que passou de 12 para 19 pontos por jogo, de 5 para 9 rebotes, de 4 para 6 assistências, está chutando 43% de 3 pontos. É um cara que é para ficar de olho, mas ele está jogando de ala. O Goran Dragic está vindo do banco, 19 pontos, 19,55 ele tá, 19 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Mesmo com o Winslow e o Dragic jogando muito, foi o Kendrick Nunn que nesses primeiros jogos se consolidou como armador titular, 22 pontos pro jogo, e o mais legal, ele tá chutando uns 50, 40, 90. Não é aquele 22 pontos de eficiência ruim que o cara arremessa muito por jogo, ele tá arremessando muito e tá acertando muito. Mas na verdade, quem tem trazido a bola da quadra é o Justice Winslow, viu? Eu vi um jogo do Heat, o Winslow ele vem trazendo a bola, e aí o Tyler Herro vem jogando mais de small forward, pelo menos na transição pro ataque. O Justice, inclusive, ele tem bastante assistências, o Winslow. Ele tem jogado uma quantidade considerável de minutos armando o jogo mesmo. Sim, enfim, informação atualizada do Gui. Eu só vejo highlights e o Gui vê os jogos. Conforme eu falei, eu não assisti nenhum jogo ainda, mas eu fui muito pelo que eu li e pelo que eu assisti nos highlights. Mas então é isso. De qualquer forma, ele garantiu uma vaga no time titular. E eu achei, e são muitos canhotos, né? Que eu acho uma coisa muito legal, que são todos canhotos. São poucos canhotos na NBA, proporcionalmente ao número de canhotos na vida real, mas eu acho muito legal ter essa variação de jogadores canhotos. Enfim, Kendrick Nunn, se a NBA acabasse hoje, seria o Rookie of the Year. Concorda? Pode ser. É um dos candidatos. É que o Ja Morant também tá jogando muito. A gente vai falar dos rookies mais pra frente. O Nunn, inclusive, porque ele tá jogando porque o Jimmy Butler não tá jogando. Né? Ele tá jogando na posição, em tese ele entrou como shooting guard ali. No lugar do Jimmy Butler. Mas é o tipo de rookie que é o tipo de achado que o Pat Riley faz, né? Ele é muito bom de achar esses jogadores que ninguém... O Hassan Whiteside é um exemplo claro disso, um cara que tinha rodado na D-League aí até ter uma explosão. Hoje em dia, obviamente, que ele não é um jogador muito bem visto, mas é mais um achado do Pat Riley. Parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. E o Vavo falou do Kendrick Nunn, o Miami Heat é o meu time do leste, que é o destaque que eu gostaria de fazer, que é um time que me chamou muita atenção. Foi um time que, apesar de ter perdido a primeira partida para o Minnesota, ele ganhou do Milwaukee Bucks numa partida bastante emocionante. O Giannis conseguiu fazer um milagre no final do tempo regular para levar o jogo para prorrogação, e aí quando todo mundo achava que o Bucks ia garantir mais uma vitória, o Giannis fez a sexta falta, e aí o Heat ganhou. Um jogador que, além do Kendrick Nunn, um outro jogador, todo mundo estava falando muito do Tyler Herro, que obviamente tem sido um rookie bastante interessante, mas
um jogador que tem mostrado muita coisa, muito recurso mesmo nesse começo de temporada. E aí, se a gente está falando de Most Improved Player, é óbvio que a gente está no começo da temporada, é só a primeira semana, essa disputa vai ficar mais clara mais para frente, mas o Bana Adebayo, Vavo, não sei se você chegou a ver os highlights dele, tem visto as estatísticas, ele tem postado double-doubles nos jogos e com um número considerável de assistências. Contra o Bucks, ele quase conseguiu um triple-double. Exato, exatamente. Então, ele é um cara que, eu acho que defensivamente, ele é um cara bastante importante e que eu acho que vai disputar títulos ao longo da carreira, porque apesar de ser um pivô, ele praticamente consegue trocar para qualquer posição. Ele consegue defender desde o point guard até o pivô. Ele é um cara que consegue defender todas as posições com competência. Então, esse time do Heat é um time que eu apostei nele nos playoffs, até colocando ele num segundo platô ali abaixo de Bucks e Sixers, e nada do que eu vi até agora me parece... tudo que eu vi até agora me parece dizer que o Heat está realmente nesse segundo nível, podendo, inclusive, chegar mais perto do pelotão de cima, até porque, como eu disse, o Jimmy Butler não jogou essa temporada ainda, né? Parece que ele vai fazer a estreia dele hoje, terça, no jogo de hoje à noite, que é contra, eu não tenho aqui, mas, enfim, o Miami joga hoje à noite contra o Atlanta. Vai ter 2 jogos seguidos contra o Atlanta, um em Miami e o outro daqui 2 dias em Atlanta. O Butler deve fazer a estreia dele hoje. Então, o Heat é um time que realmente me chamou muita atenção. Gostei muito do que eu vi até agora e acho que é um time que o pessoal vai ter que tomar cuidado porque vai fazer muito barulho nessa temporada. Lembrando que o Heat é um dos poucos times que tem os contratos necessários para eventualmente fazer uma toca grande, caso pinte a oportunidade. Só o contrato do Dragic e do Myers Leonard já soma tipo coisa de 26 milhões, algo do tipo assim. Então, assim, para você juntar os contratos para de repente trocar, sei lá, vou citar um nome aqui que eu nem acho que vai acontecer, mas um Chris Paul da vida, um dos poucos times que tem a flexibilidade para conseguir assimilar um contrato grande dentro do cap é o Miami Heat. Eu acho que vale citar que Guilherme acabou de citar Giannis Antetokounmpo, que no jogo de ontem, pela primeira vez, não foi ejetado nessa temporada com 6 faltas. Vale dar os parabéns para ele, que ele tinha sido nos 2 primeiros jogos, agora no terceiro ele não foi ejetado. A gente não vai falar disso hoje, mas uma coisa que me preocupa nesse time do Milwaukee é justamente essa dependência muito, muito grande, aparentemente ainda maior do que a temporada passada, que o time tem do Giannis. Bom, vou dar minha terceira e última observação aqui para a gente debater. Eu queria falar um pouco sobre San Antonio Spurs, que eu e o Gui até... Quando eu propus aquela aposta de R$50, era do Spurs, não era? Que eu falei que o Spurs ia para os playoffs e tu falou que não ia. Já tá com o maior cara de que eu quebrei a cara. Exato. Então que eu... não, talvez para surpresa de muitos, o Spurs tá ganhando de todo mundo. Ganhou os 3 jogos. Não são 3 jogos, mas ganhou do Knicks, os 3 em casa, para começar. O do Knicks, do Wizards ali no detalhe e esse último jogo de ontem, do Portland, que eles chegaram a estar perdendo de 19 pontos, buscaram e no finalzinho quase sofreram um empate, porque estava 113-100. O Lillard chutou uma bola de 3 no corner, ela bateu tipo assim 4 vezes no ar e saiu e não entrou. Oi. Deixa eu só fazer um adendo. Você falou que os 3 jogos do Spurs foram em casa. Eu estava escutando um podcast ontem e o cara deu uma informação interessante. O Spurs joga no Alamo Dome, né? Sim. O Alamo Dome, ele é um dos maiores locais de rodeio dos Estados Unidos. E aí o cara estava falando que o Spurs, quase toda temporada, tem um número bem maior de jogos em casa na primeira metade da temporada, porque depois entra na temporada dos rodeios. E aí tem muitos rodeios. Então, o Spurs, às vezes, fica 3 semanas jogando fora de casa por causa dos rodeios. É por isso que eles começam com 3 jogos em casa logo de cara. Não sabe, informação inédita. E por que o Rockets começou com 3 em casa? Ou não tem relação nenhuma? Não sei. Até porque não deve ter tantos rodeios. Apesar de estar no Texas, não deve ser uma cidade conhecida Talvez porque eles foram pro Japão, aí ganham descansos jogando os primeiros jogos em casa. Não Pode sei, estou inventando. Não, mas voltando aos Spurs. A gente discutiu o time titular, lembra? A gente, não, vai ser o DeJounte Murray com o Derrick White, com o Bryn Forbes, não, com o Patty Mills, com... O time titular a gente não acertou. Quem começou os jogos até agora foi o DeJounte Murray com o Bryn Forbes,
DeMar DeRozan, Trey Lyons, que a gente ninguém palpitou, e o LaMarcus Aldridge de pivô. E a pontuação está bem distribuída, ó, 22 para o DeRozan, 21 para o LaMarcus Aldridge, 17 para o Bryn Forbes, 15 para o DeJounte Murray e 13 para o Derek White, vindo do banco de reservas. É o Greg Popovich, né? Tá garantindo os playoffs mais uma vez. Vou cobrar meus R$50 do Gui no final da temporada. Que eu não apostei. Já? Eu falei que a gente devia uma aposta para o Marcel, que a gente primeiro precisa pagar a aposta para o Marcel e depois a gente faz outra aposta. Enfim, San Antonio Spurs bem encaminhado para os playoffs, acredito, embora vitórias apertadas de um modo geral. Eu continuo cravando, apostando meu braço que eles vão para os playoffs nessa temporada. Nesse momento a minha previsão não parece fazer muito sentido, mas falando em playoffs, um outro time que eu estava em dúvida entre dois times aqui, tá? Eu tinha separado dois. Eu vou fazer uma menção honrosa ao Phoenix Suns, que teve um começo de temporada bastante interessante, dando uma surra no Kings, impondo a primeira derrota para o Clippers. Mas o time que me chamou a atenção nesse início de temporada no Oeste, eu já fiz um time do Leste, fazer um do Oeste, é o Minnesota Timberwolves, que abriu a temporada vencendo os 3 primeiros jogos, vencendo o Miami, como eu disse na minha intervenção anterior, e vencendo o Hornets fora de casa, e o Brooklyn Nets de Kyrie Irving, também numa partida bastante disputada, com vitória na prorrogação por 1 ponto do Minnesota. O Timberwolves, que conta com um começo absolutamente avassalador do Karl Anthony Towns. Ele, aparentemente, ele deu aquela coisa que a gente sempre fala, o famoso salto, né? Ele começou a temporada com média... Mas é basquete, né? Ele tem que saltar sempre, né? Tem isso, um bom adendo isso, um bom comentário. Mas ele começou fazendo 36 pontos contra o Brooklyn, fazendo 37 pontos contra o Charlotte, e aí uma noite mais tranquila contra o Miami, fazendo 11 pontos, só que ele tá chutando 51% da linha de 3 pontos, e de novo, é o que o Vavo falou, ele tá com média de 9,7 arremessos de 3 por partida. E ele chutou 63% contra o Brooklyn, 57% contra o Charlotte. Ele lidera as estatísticas do Timberwolves, ele lidera em pontos, rebotes, roubos de bola e tocos. Ele só não lidera em assistências por uma. O Shabazz Napier tem 6 assistências por jogo e o Karl Anthony Towns tem 5. É absolutamente o melhor jogador da liga nessa primeira semana. Acho que não tem... É quase indiscutível assim, o que ele fez essa semana. Números absurdos, e principalmente se a gente levar em consideração que ele é um pivô mesmo, e chutar 51% da linha dos 3 é algo absurdo. Se ele mantiver isso na temporada regular, vai ficar muito difícil para os marcadores do Anthony Towns. E aí, quer dizer, eu acho que amarrando um pouco do que a gente comentou aqui nesses primeiros destaques, eu acho que para terminar, a gente apostou nos nossos 8 classificados para os playoffs na conferência, tanto no Oeste quanto no Leste, mas é impressionante como o Oeste é absolutamente forte, né? Você tem... o Minnesota começou muito bem com esse início avassalador do Towns. O Dallas Mavericks, o Doncic, aparentemente também é um cara que talvez a gente discuta o nome dele no prêmio de MVP. Começou muito bem, o Porzingis voltou aparentemente bem, o Suns começou bem, o Portland, que é um time que a gente apostava, deu uma patinadinha nesse começo. O Thunder, apesar de estar com 1 vitória e 3 derrotas, me pareceu bem melhor. E o Pelicans, quer dizer, que todo mundo falava que era um Dark Horse para entrar nos playoffs, você vê a diferença de ter ou não o Zion. O Ingram deu esse salto que a gente falou, o Lonzo tá jogando muito bem, os rookies do Pelicans são rookies que podem contribuir, mas o time perdeu as 4 primeiras partidas. E o Kings, quer dizer, que era um time que muita gente esperava que desse esse passinho para frente, aparentemente voltou a ser o Kings. E acho, inclusive, uma coisa que eu estava conversando essa semana, eu acho que, inclusive, a chapa do Walton pode esquentar muito antes do que a gente imaginava. Só para a gente citar
a força do Oeste, como imprevisível e muito forte, né? É isso então? Temos as 6 primeiras impressões. É isso, Vavo? Isso, bora. Olha só, que momento, amigos, que momento. Estamos aí. Você concorda com eles ou não? Se você concorda ou não, mande uma mensagem pra nós no @BigShotPod, qualquer rede social. Se você tá no YouTube, comenta aí. Se você tá no Castbox, tem comentário lá também. Se você quer mandar um e-mail, é old school, manda aí, bigshotpod@ampere.audio. Se quiser mandar uma carta, procura Innovabra Habitat aí no Google Maps, e manda uma carta pra nós. Ia ser louco receber uma carta. A gente não recebeu uma carta ainda, né? Vamos Não, receber. podia mais receber um fax também. Cara, fax, mande pra nós. Então, ou se não, você pode entrar no Um cartão Big Shot postal, Pod. hein, que tal? Ô, cartão postal, tá Como aí. nós temos muitos ouvintes africanos, né? Cara, tem um ouvinte no de Angola. PSP All Stars que mora no Japão. Mora no Ele Japão. assinou, ele mora no Japão. É mó engraçado. A gente tá vendo, comentando os jogos à noite, ele posta a foto do jogo que ele tá vendo e tipo, tá de dia. Então tá aí, se você quer agradar a gente, principalmente Vavo, esse fã da geografia mundial, manda aí um cartão postal pra gente. Sério, procura Innovabra Habitat, manda aos cuidados de Big Shot Pod ou Ampere pra nós que vai ser legal. A gente vai gostar, a gente fala de vocês aqui, assim como falaremos do nosso assinante Luciano Espanhol. Luciano, eu tô de olho em você tá querendo me enganar demais, cara. Então, como a gente falou, todo episódio a gente vai trazer pelo menos uma pergunta de quem assina o BSP All Stars. Mas o Luciano deu uma ideia tão boa que virou aqui uma pauta do programa, que é: qual é o top 5 das duplas atualmente? Então a gente tá falando na era das duplas, né? Galerinha que joga junto aqui. Então é tipo o Vavo e o Gui da NBA. Então, meninos, vamos fazer aqui essa lista das 5 melhores duplas que estão. Então a gente começa da quinta dupla para a primeira, para esse pódio onde todo mundo é vencedor, porque tá todo mundo milionário na NBA. Bora lá. Nem todo mundo, nem todo mundo. Esses rookies que estão entrando aí com os mínimos não estão milionários ainda, não. Mas enfim, ó, deixa eu começar por quê? Vou até dizer o dia, ó, dia 16 de julho, foi logo após a troca do Chris Paul pelo Russell Westbrook e vice-versa. Eu fiz um vídeo no Boom Shakalaka, inclusive o que estava escrito no thumbnail era a era das duplas, que nem o Marcelo acabou de falar. E aí eu selecionei as 10 melhores duplas da NBA naquele vídeo. Mas eu fiz elas independente de um jogador estar disponível ou não para jogar. Eu incluí, por exemplo, Kevin Durant e Kyrie Irving, sendo que Kevin Durant não está jogando. Eu incluí naquele vídeo o Stephen Curry e Klay Thompson. Klay Thompson não está jogando. Então, Kawhi Leonard e Paul George. Paul George ainda não está jogando, embora deva voltar logo mais. Então, aquela minha lista meio que não vale. Antes de falar o meu top 5, eu queria perguntar isso. São duplas globais, incluindo o talento dos jogadores independente do momento, ou são duplas desse instante? E aí eu excluiria caras como Klay Thompson e Kevin Durant, me digam. Então, eu até fiz uma anotação aqui, eu não estou considerando Curry e Klay Thompson, nem Kevin Durant e Kyrie Irving, porque o KD não volta essa temporada, o Klay muito possivelmente não volta essa temporada, então não estou considerando. Também não considero duplas, por exemplo, que às vezes o pessoal tenta dar uma forçada numa dupla onde um cara é muito bom, o outro é bom, mas eu acho que não chega a ser um Big Two, que, por exemplo, Jokic e Jamal Murray. Tem gente que considera uma dupla, eu não considero. Eu acho que o Jokic é incrível, gosto muito do Murray, mas não considero uma dupla. Então, Paul George eu considero porque ele vai voltar agora em dezembro. Daqui um mês ele tá jogando. Então, eu desconsiderei os que eu sei que não vão jogar essa temporada. Tá, então o critério é mais ou menos o mesmo do meu aqui. Durant e Klay Thompson não valem, mas o Paul George, embora não tenha jogado junto com o Kawhi Leonard ainda, vale. Vale, exatamente. Esse é o meu critério, foi esse. Naquele vídeo, por exemplo, eu não coloquei Doncic e Porzingis, sendo que agora vale, porque o Porzingis está jogando, mas na época que fiz o vídeo não valia. Exato. Ok, então começa aí, eu falo a minha depois. Inclusive, a minha quinta dupla é Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Eu vou falar eu não vou citar, eu tenho 2 menções honrosas. Vou falar agora, porque se eu falar, vocês já sabem que não tá no ranking. Então, eu vou deixar para falar no final, tá? Luka Doncic e Kristaps Porzingis, do que eu vi até agora, me parece que vai ser um terror para os outros times durante muitos anos.
na NBA. O Doncic, como eu disse, ele aparentemente deu um salto ainda maior no jogo dele. Acho que talvez a gente tenha que discutir ele como um potencial candidato a MVP mais para frente. Estamos na primeira semana, né, tem muito chão, mas ele tem jogado como MVP, quer dizer, sendo dono do time e tal. O Porzingis, eu achei que ele fosse parecer um pouco mais enferrujado, porque afinal de contas faziam 20 meses desde o último jogo dele como profissional, e ele voltou muito bem, tá chutando bem de 3, tá fazendo mais de 26 pontos por jogo, 40% de 3 pontos, o Doncic está com quase 30 pontos por jogo, a porcentagem de 3 dele é um pouco mais baixa, está com 31, mas ele, além disso, ele pega 10 rebotes por jogo e 7,3 assistências, quer dizer, ele tá quase com um triple-double de média, é o segundo ano do Porzingis na liga, ele tem 20 anos de idade, vai fazer 21 só em fevereiro, quer dizer, aqui eu tô pegando essa dupla para quinto lugar, não só pelo que tá jogando, mas também pelo potencial que eles têm no futuro. Essa é a minha quinta dupla. Eu também parti do princípio de duplas onde eles são uma dupla. Eu ia colocar em quinto lugar o Giannis com o Chris Middleton, mas para mim isso nada mais é do que o Giannis e o segundo melhor jogador do Milwaukee. Exato, é o mesmo que o Chris Middleton não jogar, vai acabar sendo o Giannis e o... exatamente. Então, no meu ranking aqui, o quinto lugar ficou o Damian Lillard e CJ McCollum, que é uma dupla que já está jogando há muitos anos. E, enfim, eles são realmente uma dupla. Tanto que para essa temporada, o resto do time inteiro mudou do small forward, do power forward e center, e os dois continuam sendo o grande núcleo do time. Que nem a gente falou, o Portland não começou tão bem assim, mas como uma dupla, é uma dupla que Damian Lillard põe quase 30 e o CJ McCollum mais uns 20 e tantos pontos por jogo. Pelo menos 50 pontos do Portland em um jogo vai vir desses dois. Então, o meu quinto lugar aqui nas duplas fica para Lillard e McCollum. Essa é uma das minhas menções honrosas, Lillard McCollum. Não entrou no meu ranking. A minha quarta... Diga. Deixa eu falar a minha quarta, porque tu já falou, a minha quarta era o Doncic com Porzingis. Legal. É mais fácil eu falar primeiro do que falar depois. Tá. A minha quarta dupla, aí eu considero uma dupla, não sei se o Vavo vai concordar comigo, mas a minha quarta dupla é Joel Embiid e Ben Simmons. Eu acho que... eu só vou fazer um parênteses. No meu vídeo que eu fiz lá em julho, eu coloquei eles como a nona melhor dupla. Justamente, talvez por talentos individuais eles ficassem à frente, mas como dupla, até porque o time tem outros jogadores tão bons, ou quase tão bons quanto eles, como o Tobias Harris e o Al Horford, por exemplo. Então, meio que perde o fato de ser uma dupla. Mas sim, é uma dupla muito boa. Não é um Giannis e Middleton, porque o Middleton não tá no nível deles, mas enfim, dá a tua explicação aí que eu te interrompi. Então, o Embiid começou a temporada daquele jeito, ele não jogou o segundo jogo do Sixers por um problema físico, mas já ontem ele teve uma noite absolutamente absurda, ele acabou com o jogo contra o Hawks, foi um jogo até parelho, o Hawks que também pode ser considerado um destaque nesse início de temporada, com a atuação do Trae Young, tá com média de 25,5 pontos, 13 rebotes, 4 assistências, 2 tocos, quer dizer, o Embiid começou a temporada no nível que a gente esperava dele. O Ben Simmons continua com as médias próximas às médias da carreira dele. Na verdade, rebote está um pouquinho abaixo, mas 8 assistências, 6 rebotes, 16,7 pontos. O Ben Simmons, que sempre tem aquela questão, poxa, mas ele precisava chutar de 3. O Ben Simmons chutando de 3 é absolutamente imarcável. Se ele começar a chutar de 3 bem, acabou. Não tem o que fazer, porque é a única coisa, o único defeito dele é esse, mas o jogo dele nas demais áreas é tão completo, é tão bom, que mesmo não sendo uma ameaça da linha dos 3, ele ainda consegue ter um impacto muito grande nas partidas. E, de novo, é uma dupla jovem, o Ben Simmons tem 23 anos, já completos esse ano, o Embiid tem 24, 25, se eu não me engano, 25, é uma dupla que também vai ficar junta por muitos anos, os dois com extensões assinadas com o Sixers, e é a minha quarta dupla da NBA nesse momento. Terceiro, você falou a quinta e a quarta, né? Sim. Eu falo a terceira ou fala você? Eu falo. Harden e Westbrook. Estamos de acordo.
Estamos de acordo, porque acho que as duas primeiras são unanimidades. Harden e Westbrook pode vir a ser a melhor dupla da NBA. Eu estava muito pessimista depois com o que eu vi na pré-temporada, onde o jogo do Rockets foi o mesmo daquele período que só tinha o Harden e todo mundo estava machucado, que era a bola na mão dele e ele resolvia tudo sozinho. Porém, agora vendo já temporada regular, eu vi compactos dos primeiros 2 jogos. O de ontem eu acabei vendo do meio do terceiro quarto até o final. Já dá para ver mais indícios de um time coletivo. Estão criando várias oportunidades estão sendo criadas. Por exemplo, o PJ Tucker, que é um cara que vira e mexe, ele acaba o jogo com 0 ponto, 15 rebotes, mas é um cara que faz um trabalho muito sujo. Muitas oportunidades para ele. Ele, pela primeira vez na carreira, emendou 3 jogos seguidos com mais de 17 pontos, alguma coisa assim. Porque tá tendo muita chance para ele arremessar de 3 da zona morta. São as infiltrações do Harden e do Westbrook, né? Agora a defesa tem que se preocupar com 2 jogadores que fazem muitas infiltrações. Então tá começando a aparecer um jogo coletivo ali baseado na dupla. Eles estão começando a formar uma dupla. No segundo jogo do Rockets, no último quarto, quem botou a bola embaixo do braço foi o Westbrook. Embora ele tivesse até 5 pontos ali, ele estava com 5 pontos até o finalzinho do terceiro quarto. Ele acabou com 24, se não me engano, porque ele acabou fazendo meio quase todos os pontos do time no último quarto. E pro Rockets é saudável, né? Ele continua com média de quase um triple-double. Ele tá com 9,7 assistências. Então por uma assistência ele não tá com média de triple-double em 3 jogos, lógico. Mas eu achei que claro, se o jogo ficasse centralizado no Harden, as médias dele iam acabar caindo. Eu imaginava que ele ia acabar tipo com, sei lá, não sei o que, 8 rebotes e 7 assistências, alguma coisa assim. Mas eu fiquei até impressionado, por mais que eu já tenha visto vários jogos do Westbrook, eu fiquei impressionado como ele é um cara que tem uma leitura boa para pegar rebote. Por mais que esses rebotes defensivos dele na época de OKC, pelo menos uns 2 ou 3 por jogo eram inflados porque os outros jogadores abriam para ele pegar o rebote, puxar o contra-ataque. É impressionante como ele tem a capacidade de uma leitura muito boa de se posicionar e para conseguir pegar rebote, tanto ofensivo quanto defensivo. Ainda ele precisa tomar decisões melhores quanto aos arremessos dele, mas infiltrando e fazendo todas as outras coisas, ele é um ótimo jogador. Não, então, eu não tenho o que acrescentar. Eu acho que é uma dupla que vai demorar um tempo para ela desenvolver o entrosamento perfeito. Aí isso vai demorar cerca de 20, 25 jogos. A única coisa que me preocupa, Vavo, o que aconteceu com o arremesso de 3 do Harden, cara? Ele começou 6 para 40 nessa temporada, 15% de aproveitamento. No jogo, a coisa boa é que ele tem recurso. No jogo de ontem, por exemplo, ele claramente vendo que o arremesso dele não tá entrando, ele começou a procurar outras jogadas. Aí ele foi para infiltração, muita bandeja, muita falta, ele cobrou 21 de 22 nos lances livres no jogo de ontem, que acabou sendo inflado, porque teve no final do jogo o OKC ficou parando com falta para parar o cronômetro, e ali acho que ele bateu uns 6 ou 8 lances livres. Mas de qualquer forma, seria pelo menos uns 14 lances livres. Ele teve que ir para infiltração e para falta, porque a bola de 3 não tá caindo, a bola dele. Impressionante. Assim como o Curry, a do Curry não tá tão ruim quanto a dele. Mas a dele também não tá boa. A do Westbrook também não tá boa, mas a do Westbrook nunca foi boa. Quem tá metendo bola de 3 é o PJ Tucker. 12 de 18 até agora, 66% de 3 pontos. Inclusive, teve um lance engraçado, acho que no segundo jogo do Rockets contra o Pelicans, né? Que o Harden vai tentar um arremesso, acho que até um buzzer beater, que vai pro intervalo do jogo, e ele erra, e acho que ele reclama da falta. O juiz não dá a falta, ele pega a bola e joga no chão bravo, a bola volta e bate na cara dele, daí o Hart, que tava marcando ele, fica com uma cara, tipo, meio, beleza, sabe? Tipo, ok, né? Tipo, né? Foi uma... Acho que vamos passar aqui então, acho que para a primeira e a segunda dupla, eu nem coloquei primeiro e segundo, eu coloquei um A e um B, tá? Porque acho que o Vavo... Não sei se o Vavo colocou eles em alguma ordem. Eu coloquei numa ordem, a mesma do início da temporada, porque o status da dupla Paul George e Kawhi Leonard não mudou, porque o Paul George não jogou ainda. Eu tinha deixado eles em primeiro, continuo deixando eles em primeiro, porque eu acho que pode dar uma resposta maior que LeBron e Anthony Davis, como uma dupla. Eu já disse aqui, acho que há uns 2 ou 3 programas, acho que na verdade eu disse aqui quando a gente falou do Pacífico, quando a gente fez o preview do Pacífico, que dupla por dupla eu fico com LeBron James e Anthony Davis na frente de qualquer outra dupla. Eu acho que em termos de talento, é a dupla mais talentosa. Tem a questão da idade do LeBron, claro,
Possivelmente hoje o Kawhi Leonard seja o melhor jogador da liga, mas ao mesmo tempo eu acho que desses 4 jogadores, o Paul George e assim, é uma palavra, é o pior, o que não significa que ele não seja um jogador fantástico, né? É só que dos 4, se eu tivesse que escolher os 4 numa ordem, eu colocaria o Paul George em quarto dentre esses 4. Cada hora que eu penso nisso, eu volto com uma conclusão diferente. Então, ontem eu já disse aqui anteriormente que eu acho o LeBron James e Anthony Davis melhor, mas daí daqui a pouco eu penso e falo, não, mas o Kawhi está num nível muito alto, hoje é o melhor jogador da liga, talvez eles estejam na frente, e aí depois eu volto a pensar nas possibilidades de LeBron Davis, eles ainda nem estão perto do entrosamento deles, quer dizer, eles começaram a jogar agora, os 3 primeiros jogos do Lakers, eles ainda têm muito a desenvolver nesse entrosamento, inclusive com o resto do elenco do Lakers também, o elenco do Clippers já era meio que aquilo lá, e você colocou o Kawhi Leonard e o Paul George, então o elenco já é mais entrosado, o Lakers é um elenco completamente reformulado. Eu aceito qualquer argumento para qualquer uma das duplas nesse sentido. Eu coloquei um A e um B sem uma ordem específica, porque eu acredito muito que é muito parelho, então acho que dependendo do dia que você parar para pensar, você pode mudar de opinião. Eu coloquei o Kawhi e Paul George primeiro porque eu não sabia que podia de posição. Tô brincando. Não, é porque, como ele falou, o Paul George, ele, com certeza, no final das carreiras deles na NBA, o Paul George vai ser o quarto dessa lista. Porém, ele tá naquele pique dele de 2 ou 3 anos, onde ele é um dos melhores jogadores da NBA. Ano passado, desses 4, ele foi o único que brigou para MVP, por exemplo. Kawhi ficou muitos jogos fora, o Anthony Davis praticamente não jogou a segunda metade, e o LeBron se machucou e foi lá para baixo na votação. E nesse momento, não nos esqueçamos que, vindo da temporada passada, o Paul George que é o jogador com o melhor desempenho dentre os 4. Porém, até o final da carreira, eu acredito que ele vai ficar em último lugar. Dito isso, juntando o Kawhi Leonard, que possivelmente é o melhor jogador da NBA e o primeiro cara que eu escolheria para fazer dupla comigo num joguinho na quadra, com o Paul George, imaginando que ele vai voltar que nem ele voltava no ano passado, eu acho que a dupla fica um pentelésimo ainda na frente do LeBron com o Anthony Davis. Então, eu acredito que é muito parelho e, enfim, qualquer um dos argumentos pode... Eu aceito qualquer um dos argumentos para qualquer uma das duas duplas. Marcelo, tu que decide, qual que é a melhor? Tonico Tinoco. Boa dupla. Eu acho que ele deveria ficar com a dupla que ganhou o almoço para ele, né? Que a gente vai pagar, o almoço imaginário. É verdade, almoço imaginário. Inclusive, eu iria pagar hoje se o Marcelo tivesse vindo gravar aqui. Mas como ele preferiu gravar de casa, eu acho que vou pegar o dinheiro e dar pro mendigo aqui na frente. Não, mas próxima vez que a gente gravar de manhã, juntos, vocês vão pagar. Aliás, Marcelo, desculpa, Marcelo, que faz tanto tempo que tu não vem aqui, eu esqueci como é que é a tua cara, velho. Faz tempo. Tava aí ontem gravando 25 episódios de podcast de uma vez, mano. A vida tá difícil no ano podcast do Brasil. Espectadores do Big Shot Pod, vocês acabaram de ficar sabendo que o Big Shot Pod é a 26ª prioridade na vida de MM Isidoro. Basicamente. Aqui na Ampere a gente faz podcast pela saca. É a saca do podcast, entendeu? Quantos podcasts você quer? A gente grava de batulada e entrega. A gente já faz, já vai indo. Então, vamos aqui, antes de acabar o programa, para esse momento que tá nascendo agora. Vocês estão vendo a cabecinha, ele coroou, começou a sair do útero, que é o Big Shot Pod All Stars. A gente tá vendo ali esse nascimento no momento, que é o BSP All Stars Corner, o cantinho do apoiador. A gente tem que achar um nome melhor, né? Vamos pensar isso aí. Vamos colocar no grupo. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação no grupo. Se você não apoia, você não vai estar podendo votar, mas se você apoia, bora lá. E a primeira pergunta inicial desse momento, já tão querido, é do Luiz Gustavo Brito, que perguntou pra gente: vocês acham que com os rookies começando bem desse jeito, o Zion ainda tem chance de vencer o Roy, mesmo perdendo 2 meses? O Roy sendo o Rookie of the Year, né? Pra quem não é iniciado como eu. E não o Roy Hibbert, nem o Brandon Roy. A gente
A gente tinha falado disso semana passada, né? Quando a gente fez o nosso preview. Eu continuo achando que sim, ele tem, dependendo obviamente, da atuação dele, mas se ele jogar o que se espera, eu continuo achando que sim, ele tem. Mas existem alguns rookies que estão deixando claro que a vida dele não vai ser fácil. Uma das coisas legais de ser um dos donos do podcast é que a gente pode ficar se autoelogiando. Então, os 3 nomes que eu falei semana passada são nomes que têm tido atuações bastante interessantes, né? O Ja Morant teve contra o Brooklyn semana passada. Ele fez 30 pontos, 4 rebotes e 9 assistências, fez a sexta que levou o jogo para prorrogação e o jogo que acabou num game winner, buzzer beater do Jay Crowder, como todo mundo esperaria, claro. Isso eu tava vendo ao vivo também, ó. Falei que não vi nada ao vivo, esse eu tava vendo ao vivo. A prorrogação eu vi ao vivo, o buzzer beater do Jay Crowder. RJ Barrett, com médias de 20,5 pontos, 7 rebotes e meio por partida, 3,3 assistências, 2 roubos de bola. Como eu disse, eu acho que pelo fato de ele jogar em Nova York, eu acho que se ele mantiver esse nível de atuações, naturalmente a mídia, principalmente a mídia da Leste, vai começar a ventilar o nome dele como um dos prováveis candidatos ao prêmio. E o outro nome que eu tinha citado aqui, o Kobe White, que teve uma partida incrível contra o Memphis, fez 25 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. É um cara que também tem carta branca, aparentemente, do Jim Boylan, que é o técnico do Bulls, e que também está tendo atuações. Eu acho, enfim, para responder a pergunta e passar a palavra para o Avo, acho que tem sim chance, mas esses rookies aí que eu citei, eles vão tornar a vida do Zion bem difícil. Eu vou dizer que a essas alturas, depois dessa lesão, a coisa é que o Zion está menos preocupado é ganhar esse prêmio. Eu acho que ele está mais preocupado em voltar com saúde, jogando bem, talvez voltar com restrição de minutos e aos poucos e jogando mais. Enfim, acho que não é nenhuma preocupação para ele. Dito isso, realmente, ele perder 2 meses da temporada, não sei quando ele vai voltar exatamente, pode ser em final de dezembro, janeiro, por uma temporada que acaba em abril, ficar 2 meses fora para ganhar um prêmio é bem pesado. Pouquíssimos jogadores ganharam um prêmio ficando tanto tempo de fora. E eu estava olhando aqui, eu abri todos os rookies da temporada e coloquei em ordem de pontos por jogo, só para ter uma ideia de quem está jogando mais ou pontuando mais. São 11 rookies com mais de 10 pontos por jogo. Lembra no ano que o Joel Embiid era rookie e ele jogou acho que 26 partidas, se não me engano. Foi menos de 30, 26 ou 28. E ele ganhou vários votos para rookie do ano. Por quê? Porque aquele ano a classe era muito fraca. Os principais concorrentes dele foram o Malcolm Brogdon, o Buddy Hield e acho que o Dario Saric, que estava ali na disputa. Mas eram todos jogadores ali que não botava, mal botava 10 pontos por jogo. E o Embiid botando 20 lá vai pedrada. Ele acabou não ganhando. Quem ganhou foi o Malcolm Brogdon. Mas ele ficou no primeiro time de rookie porque ele ganhou vários votos, mesmo tendo jogado 20 e poucos jogos. Esse ano, que nem quem foi que mandou a pergunta? Luiz Cláudio? Luiz Gustavo, desculpa. Que nem o Luiz Gustavo falou, esse ano é diferente, porque a classe está muito forte. São 11 jogadores com mais de 10 pontos por jogo. Tem o Kendrick Nunn, que lógico que ele não vai conseguir manter esses números até o final da temporada. Mas até porque o Butler está voltando. Exatamente. Né? Mas o RJ Barrett, que já está jogando 37 minutos por jogo, mesmo rookie, 20 pontos. Jackson Hayes acabou de estrear, só jogou um jogo, mas 19 pontos. Ja Morant, 18 pontos em 3 jogos. Hashimura, 16 pontos. PJ Washington, 14 pontos. Charlotte Hornets. Aí tu falou do Kobe White, Tyler Hero. DeAndre Hunter, 11 pontos. Brandon Clark, 10.7. Até esse Eric Pascal do Warriors, 10.7. Aí tem vários caras com 9, com 8. Esse ano a classe tá jogando bem mais minutos que aquele ano do Embiid. Então acho que o Zion, mesmo que ele venha jogar, quantos jogos ele ainda poderá jogar? 60? 50 e poucos? Eu acho que talvez não seja a quantidade suficiente, a não ser que ele seja o Joel Embiid desse ano, que ele chega fazendo 26 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. Bom, aí ele ganha o prêmio. Mas aparentemente, com essa classe aqui, acho que não vai ser o caso, não. Não, que nem eu falei, acho que ele não está se importando muito com isso agora. Está mais preocupado em voltar e poder jogar. Mas, respondendo a pergunta, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não vai ganhar, não. Até porque ele tem que se preocupar não só em voltar, mas também se preocupar, porque isso vai ser uma questão pro resto da carreira dele. Com o peso dele, não é porque a gente tá falando que ele é gordo, é porque ele é um cara
que pesa, como a gente falou semana passada, ele tá na curva de altura e peso, ele tá muito fora. Ele é um cara, é o famoso cara de ossos largos, né? E é mesmo, não é nem um eufemismo aqui, ele é um cara realmente muito denso e... Me identifico. E isso pode virar um problema para os joelhos dele. Ele já teve que fazer uma cirurgia de menisco antes de começar a carreira dele profissional, né? E assim, vocês viram já o nascimento, batizado, crisma desse momento, que é o cantinho do apoiador, renome vindo logo. Brigadão aí, Luiz Gustavo, pelo apoio. E pra você que vai ser um futuro apoiador do Big Shot Pod, Guilherme, o que tem no Big Shot Pod All Stars, hein? Vamos lá. Temos lives mensais, temos nosso grupo de Telegram, que é muito divertido acompanhar os jogos no grupo do Telegram, de verdade, assim, quem entrar vai curtir. Uma outra coisa que eu estava pensando, obviamente que a gente precisa de um número maior de apoiadores, é ter uma newsletter, de repente começando com ela quinzenal, né? E aí, conforme for crescendo... no nosso grupo do ShotPod, a gente sempre manda links de notícias, vídeos, etc. Coisas interessantes que tem a ver com basquete. De repente, a gente pode ampliar isso daí, quando a gente tiver um pouco mais de apoiadores, para dividir com vocês, né? Para vocês verem as coisas que a gente está vendo e aí a gente comentar um pouquinho. Enfim, as ideias do All Stars são muito ambiciosas. Se você tiver alguma sugestão para a gente, fiquem à vontade de mandar para a gente por e-mail ou pelo grupo do Telegram, se você já for. Então, é isso. Estamos indo devagar e sempre, crescendo aos poucos, crescendo organicamente, é uma palavra que eu... Então é isso, quer apoiar a gente, quer nos ajudar a fazer um Big Shot Pod ainda melhor? Como que faz? Assim, como é que faz? Como é que faz, Vavo? Você sabe como é que faz? Eu sei porque eu estou lendo no roteiro. Olha só. picpay.me/BigShotPod. PicPay, que é o quê? O canivete suíço dos pagamentos. Se você apoiar alguma coisa, tem direito a cashback? Tem direito a cashback, você consegue usar, você paga, você recebe dinheiro pra usar dinheiro. Olha que capitalismo reverso isso. Que lindo, né? Então você usa o PicPay, coloca seu cartão de crédito, dá pra usar o PicPay pra fazer várias coisas. Dá pra colocar dinheiro no seu bilhete único, dá pra usar as maquininhas da Cielo, pré-pagar Uber, e você ganha dinheiro de volta. Olha, e manda dinheiro pros não amigos. sabia que tinha um anúncio pago do incrível. PicPay no Big Shot Pod. Quanto que eles pagaram? Cara, eles pagaram com amor e com um serviço de assinaturas que custa apenas R$15 pros Big Shot Pod All Stars. Olha que incrível. Olha que incrível. É que eu sou um usuário, é de graça esse aqui PicPay, porque eu sou um usuário do PicPay e já almocei de graça algumas vezes por causa do cashback. Eu também entendo. Eu também faço propaganda da Major League. Esse é o silêncio aquele? Não, é que você sumiu pra mim aqui. Você falou, eu também faço propaganda aí você sumiu. Lógico, quando o cara vai falar de beisebol, o próprio aplicativo já corta ele. Então é isso, gente. Acabamos mais um Big Shot Pod. A gente volta aí semana que vem. Quer mandar e-mail? bigshotpod@ampere.audio. Vamos ficar esperando a carta e os cartões postais de você. Procura aí em Nova Bra Habitat, na Avenida Angélica. Manda os cuidados de Ampere pra gente receber lá. E @BigShotPod em qualquer rede social. Vavo, sua rede social? @Astros. Vavo, você quer dar a agenda da Fresno aí? Pra galera que curte basquete e a emo? Primeiro, dia 1º agora, sexta-feira em Manaus, no Teatro Manauara. Dia 10 em São Paulo, na Áudio. Dia 16 no Rio, na Fundação Progresso. Dia 30 em Belo Horizonte, no Sesc Paládio. Então tá aí. Se você for lá, fala Momento Lebrão lá, que a gente não recebeu mais Momento Lebrão pro Vavo. Que a gente cita o nome de vocês aqui, se o Vavo lembrar o nome, se ele não lembrar a gente não cita, mas ele vai lembrar, que ele é o Gustavo Mantovani. E mais uma coisa pra finalizar, a gente não tá mais tocando hinos africanos, embora hoje eu não esteja gravando, poderia tocar, mas eu não recebi nenhum elogio pelo nome do meu time no Fantasy. Cara, é um puta nome, eu te falei já que é um puta nome. O Ouagadougou Elephants. O Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Burkina Faso, grande país, Burkina Faso. Gosto Grande muito país africano. Gosto muito da música de Burkina Faso. Guilherme, suas redes sociais, por favor. Quem é você na rede mundial de computadores? @MorraBaseball. Na verdade, Gui_Pinheiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. O bom é que Morra Baseball pode ser tanto o Morra de morrer, ou se você escrever com H, é um tal de Mohamed que curte beisebol.
Depende aí. Vou criar esse perfil. E eu sou @mmzidoro, segue lá. Se você tá curtindo o Watchmen na HBO, ouve o nosso outro podcast, o do Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO. Segunda-feira tem lançamentos novos. Também tem o De Boas, nosso podcast de notícias boas da família Ampere de Podcasts, que está lá no UOL Ecoa. Tem o Boa Noite Internet, tem o Família Feminista, tem o Zing, Papo de Motora. Família Ampere de Podcast está crescendo mais que a família do Mr. Catra. Saudades, Catra. E a gente é produzido pelo Cris Dias, Alexandre Maron, editado pelo Guilherme Dornelles, e é uma produção da Ampere, gravado 1/3 no Nova Habitat. 33%, 33,333333%. Amigos, até semana que vem. Abraço, parabéns. Ampere.